Bom dia a todos. Eu tenho participado de todos esses debates aqui, tanto na Câmara como no Senado, com relação não só à questão da medida provisória de privatização da Eletrobras, mas também por uma combinação de outros processos que estão aqui na Câmara e no Senado, como a MP 814, que pode ser votado antes, eu não acredito nem muito que vamos conseguir votar essa da Eletrobras, não, mas que pode causar muito mais mal também ao país do que tudo que a gente está fazendo. Então, antes de mais nada, é o seguinte, eu fico às vezes muito preocupado de estar falando aqui com vocês. Quem é contra aí a privatização? Quem é a favor aí da privatização da Eletrobras aí, por favor? Alguém levanta a mão aí? Não tem ninguém. Então, ou seja, nós estamos pregando aqui, obviamente, para convertidos. Então, não é isso. Então, a minha proposta é o seguinte, eu vou botar uma série de dados técnicos, objetivos, de número. Que quando eu estou vindo para esses debates, para tudo, eu estou tentando responder para a sociedade. Se você perguntar a gente com bastante conhecimento, que a gente acha que é culta e pensa e preocupa com o país, quando você vai discutir alguma coisa desse, o que eles falam? Ah, todo mundo é a favor da privatização, porque o Estado não funciona mesmo, porque a economia, quando você bota, que é o mercado que responde, que conserta, que faz isso tudo. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu queria disponibilizar, então, esses dados, botar isso na mão de vocês. Vamos colocar, gente, vamos colocar essas apresentações, vamos colocar números que a gente está mostrando aqui nas redes sociais, vamos botar lá nos grupos WhatsApp da família da gente, que eu tenho certeza que na família de todo mundo tem um monte de gente mais conservadora e, às vezes, que não tem o entendimento disso, que está escutando na mídia o que é. A Eletrobras está falida porque o Estado não funciona, que a empresa não funciona, então, e não vai acontecer nada, vai abaixar a tarifa. Gente, tem coisa que é absolutamente irracional. Ou seja, não, a MP 579 fez aumentar a tarifa no Brasil. Ora, mas se você reduz o preço da energia, igual a crítica, inclusive, de todo o pessoal da Eletrobras, meu amigo Mauro aqui, fala assim, não, mas isso aqui piorou porque as empresas tiraram muito receita das empresas. Tiraram mesmo, e vão tirar de todas, estatais e privadas. Por quê? Porque para julgar isso é para a sociedade brasileira que tem que ganhar com a nossa usina que está amortizada. Então, eu estou botando aqui, então, números objetivos que mostrem o que pode acontecer se eu privatizo a Eletrobras e, principalmente, com a mudança de modelo regulatório no Brasil. Então, eu acho que esses dados, a gente tem que passar isso, tem que passar para o vizinho da gente, tem que falar com eles, tem que ter esses argumentos. Vão imprimir essas tabelinhas, alguns que eu vou colocar aqui, para a gente passar para eles. Essa aqui é a ideia. Primeiro, não preciso falar isso, eu tenho falado isso para todo mundo, que, ou seja, a principal consequência disso aqui é que no Brasil, com esses modelos que estão colocando aqui, você não vai conseguir contratar uma usina hídrica no Brasil, com esse modelo que estão mudando, e vai explodir o preço de energia. Ou seja, daqui a 5 anos, não tenho dúvida nenhuma, privatiza a Eletrobras, muda esse modelo, vai ter outro racionamento de energia. E não precisa ser nenhum mago para concluir isso, não. É porque é isso. E aí o que tem mostrado é isso, que muita gente fala assim, não, está vendo, porque é nos outros países, que é o mercado. Vamos ver como é que é o mercado mesmo? Esses aqui são os países que mais têm energia hídrica no mundo. Então, em termos de produção de energia, isso aqui não pega lá não, né? Em termos de produção de energia, por exemplo, a China, que é muito maior, que é muito grande lá, tem muito mais. Mas a produção não é muito básica. Quando eu pego capacidade instalada, quer dizer, os maiores aqui, ó, tem China, Estados Unidos tem mais que a gente, embora apenas 6% da capacidade instalada dele. Eu tenho que botar isso aqui, né? Senão o presidente da comissão lá, um deputado do Rio Grande do Sul me questionou outro dia que eu falei que os Estados Unidos têm um modelo, mas que lá tem muito pouca energia hídrica. Tem muito pouca energia hídrica proporcionalmente, agora vocês vão ver que como é que eles tratam a energia hídrica deles. Então, são esses grandes países. E esses países, então, que tem muita hídrica, agora, outro aspecto que eu gosto de chamar a atenção aqui, você vê o Brasil, em termos de produção de energia, aqui, por exemplo, nós estamos atrás do Canadá, no ano de 2014. 2016 já estamos na frente. Mas como é que é isso? Nem aumentou a capacidade? É porque energia hídrica precisa de quê, gente? Água, né? E o Brasil está vivendo a maior crise hídrica de sua história, desde 2013 até hoje. Esse ano melhorou um pouquinho, mas muito pouca coisa. Por isso que, por exemplo, mas tem ano aqui, que aqui deu 60 e poucos % de geração no Brasil, naquele ano ali, em 2011, que foi o último ano com a hidrologia mais favorável, 92% da energia que nós consumimos foi hídrica. Então, as térmicas, tudo paradinho, o preço da energia barato. O que está aumentando o preço de energia no Brasil? Que nós estamos gerando com térmica, queimando gás, queimando óleo.
Tá? Isso aqui é só para localizar no tempo, senão aparece um deputado aí, amiga da nossa deputada aí, vai questionar, que lá questionou, porque eu não botei que os Estados Unidos lá é pouquinho. É pouquinho, vamos ver. Bom, na China não vamos perder tempo, porque você sabe que na China é tudo do Estado, né, gente? É tudo companhia do Estado, é um país comunista e tal. Na Noruega, a Noruega não. E aí eu fui criticado outro dia, até que eu botei uma tabelinha aqui em inglês, aqui, mas eu quis botar, que era no debate com senadores e deputados, que isso aí vocês pegam na página da internet. Ou seja, o que a Noruega fez? A Noruega descobriu cedinho que energia hídrica, uma vez que você pagou a usina, o custo de energia é quase nada. É quase nada. Então, eles botaram na Constituição deles, em 1909, está lá em vermelho lá, que eu sei que a propriedade de todos os recursos, ou seja, uma vez que venceu a concessão, volta para a União, que bota na mão de uma empresa estatal que vai operar aquilo ali, e pelo resto da vida. Hoje, então, mais de 90% de toda a fonte de energia na Noruega pertence ao Estado e é operado pela Eletrobras dele. Só que a Eletrobras deles lá, com a MP 579, que eles fizeram em 1909. Eles fizeram muito antes da gente, ou seja, amortizou, volta para o Estado. E aí você vai, eu vou te dar uma tarifa pelo custo e vou fazer política industrial, política, energia barata para a população e tudo. Essa que é a realidade da Noruega. A gente pega no Canadá. O Canadá, você vê que ele tem bastante usina hídrica, ou seja, mais da metade, não tanto quanto o Brasil, mas mais da metade da energia deles é hídrica. E tem alguns estados, algumas províncias, como essa aqui que eu grifei, que é a província de Quebec, que tem praticamente a metade da energia hídrica dos Estados Unidos. Se eu só grifar isso aqui só para uma questão na frente. Isso aqui também é dado, gente. Isso aqui são tarifas de energia das principais cidades canadenses. Estão colocados aqui. Eu grifei em amarelinho ali, por exemplo, Montreal, Winnipeg e Vancouver. Por quê? Na hora que você olha os valores ali, você vê que ela chega a ser quase 1/3 de energia, preço da energia, por exemplo, de Halifax, que é na Nova Escócia, de alguns outros lugares. Mas por que essa mágica? Por que essa mágica? Montreal é o mais baixo de todos, é 6 centavos de dólar por quilowatt-hora que é colocado lá em Halifax. Por que isso? Quem é que são as empresas, utilities, que atuam nessa área? A mais baixa de todas, qual que é? É a Hydro-Quebec, que eu mostrei no quadrinho anterior, que é dona da metade da usina hídrica do Canadá. A maior parte está amortizada, como no Brasil, quando foi feita a 579. E lá como é que é? Tem uma empresa que pertence ao Estado, a propriedade dela é pública, completamente integrada, faz geração, transmissão, distribuição, comercialização. E então o preço da energia dela, e lá eles fizeram diferente. Em vez de definir uma tarifa pelo custo, eles falaram o seguinte: a Provin falou assim, ó, você vai me entregar aqui 176 terawatt-hora por ano. O que é isso? É o mercado da província de Quebec para daqui a uns anos ainda. Nem chegou nisso lá. A preço de custo. O resto você pode vender do jeito que você quiser. Então, isso que permite que eles tenham uma tarifa muito baixa. Conclusão. Província, então, que tem muita usina hídrica, está amortizada, o preço da energia cai. É o que a gente tentou fazer aqui no Brasil, né? E nos Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos eu podia falar que vamos passar direto também, se na China tudo é do Estado, nos Estados Unidos é tudo privado, né? Então podia pular direto. Mas não é, gente, isso que a gente tem que mostrar para os outros. E é isso que eu falei lá, que os Estados Unidos, mesmo sendo o mercado, tem área nos Estados Unidos que é leilão para o dia seguinte, quando estão pregando que no Brasil deve fazer, mas a usina hídrica deles não entra nessa brincadeira não, gente. 73% da capacidade dele está tudo na mão do Estado, sendo que mais de um terço dessa energia deles são operadas pelo Corpo de Engenheiro do Exército Americano. Isso é segurança nacional. É competitividade da indústria deles. E tem indústria como uma indústria de silício de Minas Gerais, que quis botar aqui no Brasil e que não conseguiu tarifa suficiente, negociou, se instalou no Vale do Tennessee, nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho nós vamos comprar placa, bateria para celular de uma indústria mineira importada dos Estados Unidos, porque lá ofereceram a energia da 579 deles para se instalar lá a preço baratinho. É isso que acontece lá nos Estados Unidos. Ou seja, até os Estados Unidos, então, que tanto defende esse papel, que é o mercado que deve fazer o preço de tudo, e no setor de energia não é diferente dos outros, eles não abrem mão das usinas hídricas. A usina está amortizada, está tudo na mão do Estado. Só usina pequenininha, as micro e pequenas centrais dele, que ele permite que o privado bote a mão. O resto ninguém coloca a mão. Então é para mostrar isso. Ou seja, então por que manter a Eletrobras estatal? Eu vou botar só os dados aqui, vou passar mais rápido nisso aqui, que senão a nossa presidente aqui me corta o pescoço, que o tempo é curto aqui. Então é o seguinte,
tem um dado aqui, isso aqui é leilões de transmissão no Brasil. Isso aqui não mudou desde 95, no governo Fernando Henrique Cardoso, que mudou o modelo. O modelo de leilão de transmissão é o mesmo, desde 95 para cá. Qual a diferença que tem aqui? Que até 2002, as empresas da Eletrobras estavam no PND. No início do governo Lula, elas foram retiradas do PND e foram liberadas a partir de participar dos leilões de transmissão, e, mesmo assim, minoritariamente associada com a empresa privada. É só ver os resultados, e não vou ficar discutindo com vocês, não. Olha os números de cima aqui, 1%, 0%, 0% de desconto, de deságio médio nos leilões. Olha depois que a Eletrobras passou a participar. E esses dois pequenininhos que deram um desconto grande aqui, vocês perguntam por quê? Um era em Minas Gerais, que a CEMIG, que era do Estado, resolveu participar, o outro na Copel, no Paraná, que participou. Então, isso aqui são números, isso aqui é para mostrar para os outros o papel da Eletrobras tem nisso aqui. E outra em geração, gente. Primeiro, que grandes usinas, como Santo Antônio, Geral e Belo Monte, nenhum grupo privado se aventurou a entrar sozinho para disputar esse leilão. Todo mundo queria a Eletrobras. Fizeram a gente fazer uma ação, eu era ministro interino nesse período, contra um grupo que fechou o mercado, ou seja, associou com Furnas, associou com todos os montadores de equipamentos grandes, de turbinas, geradores e tudo, e só eles que podiam participar do leilão. Todos os outros grupos vieram atrás da gente, falaram isso aí, nós tínhamos que fazer uma ação na justiça para desmontar o cartelzinho que estava montado para o leilão de Santo Antônio, para permitir. E aí eles exigiam o quê? Que tivesse uma sociedade de uma outra empresa, o Grupo Eletrobras, porque sem o Eletrobras eles não entram nesses leilões. Aconteceu em Santo Antônio, Geral e Belo Monte. E os números, vou botar aqui para você, e está tudo calculadinho assim, como é que calcula os números? Por quê? Eu estava no Ministério, gente, eu sei o que é isso. Eu participei de todos esses leilões, eu coordenei todos esses leilões. Era uma guerra com as grandes construtoras nacionais que exigiam do governo que menos de R$140 você não fazia essa usina. Eles falavam em 160 para chegar em 140. Aqui está a fórmulazinha, então, dos 140 que eles pediam, do resultado do leilão, que no caso de Santo Antônio foi R$ 78 por megawatt-hora, e Geral, que foi 69. E aí, o que significa essa diferença? Significa uma economia para a sociedade brasileira, num contrato de 30 anos para a entrega dessa energia, de 25 bilhões de reais em Santo Antônio e 28 bilhões de reais em Geral. Mesma coisa aconteceu em Belo Monte, que as empresas, inclusive as grandes montadoras, as grandes construtoras, chegaram uma hora que elas se afastaram do leilão e publicaram isso no jornal, vou mostrar isso aqui no slide seguinte, e eles também eram a mesma coisa, porque quando anunciou o preço teto do leilão, isso aí não é factível, estamos fora do leilão, porque isso não é possível remunerar a gente para fazer essa usina de Belo Monte. Pois bem, foi feita a usina, sem as construtoras, quem ganhou foi uma empresa do Grupo Eletrobras, associado por um monte de empresas pequenininhas, tá? Que não tinha a menor capacidade de fazer isso aí, sem contrato que a gente chama de empresas para construção e fornecimento de equipamentos. Contrataram tudo depois do leilão. E o resultado foi, então, aqui, como a usina é maior, uma economia de 60 bilhões de reais. Ou seja, isso aqui é só para mostrar, vocês procuram na internet, que está tudo lá. Camargo, por exemplo, e Odebrecht, desiste do leilão de Santo Antônio, levaram junto André de Gutierrez, todas as construtoras nacionais. Por quê? Porque não aceitavam o preço. Como é que saiu esse leilão? Com duas empresas do Grupo Eletrobras fazendo dois consórcios diferentes para disputar o leilão, e aí teve leilão e saiu o resultado para a sociedade. Gente, isso aqui é número, é resultado. Só essas três usinas estão falando em 113 bilhões de reais de economia para a sociedade brasileira. É isso que é o número. Ou seja, e agora está aqui no Congresso. Primeiro, tem um previsto nesse PL de privatização da Eletrobras. Primeiro, fala que vai dar novas outorgas para aquelas concessões que foram renovadas pela 579. Segundo, fala que essas outorgas são por bonificação de outorga. O que tem isso? É bom dar um dinheirinho para o Estado? Vamos ver o que acontece com isso? Eu peguei o resultado aqui dos leilão da usina da CEMIG. A CEMIG, como todos os outros governos do PSDB, em 2002, optaram por não renovar as concessões das usinas, e a CEMIG chegou a um ponto agora que as usinas foram, e não tinha alternativa, isso é outra coisa que a gente esquece de falar sobre a Eletrobras, que se ela não tivesse uma 579, em 2015, todas as usinas da Eletrobras que foram renovadas não mais seriam dela. Não existia possibilidade de renovação daqueles contratos.
Eles simplesmente se encerrariam e elas seriam licitadas. E quem quer comprar? Os mesmos que compraram aqui, chineses, italianos e franceses que compraram essas usinas da CEMIG. E aí, o governo comemorou muito, porque arrecadou aqui, ó, 12 bilhões de reais da venda dessas usinas. Foi tudo lá para o Tesouro. Quem que vai pagar isso? Alguém adivinha aí? Nós, gente, claro, né, os mesmos. Né? Então, 12 bilhões de reais. E aí eu peguei, isso aqui é o que o governo publicou, esse branquinho. Esse amarelinho aqui, eu completei esse quadro aqui. Eu botei na última linha, qual é o custo de reais por megawatt, tá? Que saiu esses leilões da CEMIG lá, da usina da CEMIG. E embaixo, eu botei Belo Monte, gente. Belo Monte que é um absurdo, que um Tribunal de Contas da União bota no jornal dizendo que está superfaturado, que tem dinheiro para político, para não sei mais o quê. E aí obriga a Eletrobras a gastar uns 500 milhões de reais, que eu deveria cobrar isso do TCU. Estão indo lá no TCU, né, minha amiga? Então eu chego lá e falo assim, escuta, alguém deve pagar por isso aí. Para levantaram tudo, e levantaram e-mail de todo mundo, gravação, telefone, não sei o quê. Descobriram o quê? Nada. Porque é impossível, gente. Se os caras deram dinheiro para o outro lá, eu vou aplaudir os caras, porque olha o preço do leilão de Belo Monte. Estou falando 33 bilhões de reais que está saindo. Aí eu peguei o preço daquela usina de Jaguara, lancei aqui em cima da usina de Belo Monte, com a capacidade dela. A usina de Jaguara, com o valor que o governo arrecadou daquela usina, eu construiria 2 Belo Montes. Só com uma diferença, né, gente? Belo Monte, o cara construiu, comprou gerador, equipamento, conexão, papapá, tudo quanto é risco, de todo dia tem lá, e nego para obra, esteropor, não sei mais o quê. E as outras, ele não, estão prontinho operando. O cara recebeu a chave da usina, amanhã ele está faturando. E foi tudo para a tarifa que nós estamos pagando. E qual foi o valor dessas usinas ali? Então, resultado dessa ópera aqui, são 3 multinacionais, controladas por governos estrangeiros, tá? Que pagaram antecipadamente 12 bilhões para o Tesouro e que nós, consumidores de energia, vamos pagar nos próximos 30 anos, devolvendo nas tarifas de energia. Esse é o resumo da ópera. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é a usina de Jaguara. Eu peguei no contrato de concessão, qual que é o valor. Isso aqui, essa GAG aqui, isso aqui é a receita da própria usina mesmo, de fazer a operação, manutenção, tudo lá, R$30 por megawatt-hora. Essa RBO aqui, ó, é a receita do bônus de outorga. O que foi acrescentado na tarifa de Jaguara para pagar o dinheiro que as empresas pegaram emprestado para dar para o Tesouro Nacional. Olha ali, gente, é 2,5 vezes o valor do custo de operar aquela usina. Então, as empresas vão ter aquilo ali, então a tarifa multiplicou por mais de 3. Aqui ainda está sem os custos de conexão. Isso aqui é só a usina mesmo. 3 vezes. Então, isso aqui é número, gente. Isso aqui que a gente tem que mostrar para nossos amigos aí, para todo mundo que não acredita nisso. Então, a tarifa da usina, que era R$ 29,45, virou 107, quando nós vendemos nesse leilão, que é o que está previsto fazer com todas as usinas da Eletrobras. Com ela não vai ficar nada, mas para o Tesouro fica muito. E nós, obviamente, mais pobres. Né? Isso aqui eu peguei até um exemplo, que eles falam muito aí, e aí a gente mesmo tem vergonha de falar na 579. Né? Ou seja, nós fizemos atrasado, devia ter feito isso há muito tempo no Brasil. Então, essas aqui são as usinas. Peguei 3 casos de usinas grandes aqui, que foram renovadas pela 579, com as tarifas atuais, incluindo tudo. Custo de conexão, tudo quanto é custo. Quanto que é o valor dela? Isso aqui, ó, Paulo Afonso, que está na faixa de R$40, Estreito, que é de Furnas, R$45, a própria usina de Furnas, R$54, na faixa de R$50 o megawatt-hora. Agora, essas de baixo aqui, ó, são usinas vendidas depois, que não renovaram pela 579, e que, então, colocaram os contratos nas empresas através do bônus de outorga. Olha o valor, gente. Então, isso aí tem que mostrar agora. Então, como é que a 579 fez aumentar a tarifa e vocês não estão vendendo o preço a energia dela por 1/3 do preço das outras energias? Então, são números, gente. Alguém tem que contestar, né? Mas pode ser pior, claro. Você fazer todo o bônus de outorga aqui e só no MP 814 que está rolando aí, faz de tudo ali, gente. Aumenta custo de tudo quanto é coisa, prorroga o contrato, até de self-dealing, né? O Mauro Martinelli vai valorizar o seu lajeado aí, viu? Porque vai permitir que os contratos caríssimos que a SEB distribuidora tem hoje com o lajeado sejam prorrogados com as distribuidoras. Está na faixa, todos eles na faixa de R$250, R$260. Usinas foram licitadas pelo critério de maior pagamento de UBP antes de 2002.
e que agora permite sutilmente que se prorrogue esse contrato em 2014. Vai valorizar a lajeado. Pode vender mais caro. Vocês estão querendo vender, vende mais caro. Porque vai custar caro, gente. Vai custar caro. E quem vai pagar de novo? Os mesmos, né, gente? Nós também. Então, foi antes de tudo, gente, gás de PPT. A nova Petrobras que está aí chegou a romper unilateralmente todos os contratos das usinas que estão no Nordeste, como Ceará, Pernambuco e tudo mais. E agora não tem contrato. Aí os caras, não, mas as usinas vão ficar paradas, tem que gerar, não sei o quê. Não, tudo bem, eu tenho gás, desde que seja pelo preço que eu quiser. E botou um preço de gás que aumenta, multiplica por 3 vezes o valor da energia dessas usinas. E aí o que a lei faz? Esse MP 814 fala assim, não, pode negociar e repassa o preço para os preços das usinas. Quem paga? Os consumidores lá da PPP, todos nós. Então, é isso aqui. Acho que tem que fazer um apelo aí, né? O esforço aqui a oposição tem feito, né, Érica? De não deixar aprovar, isso aí é uma excrescência. Tem toda uma lei. Tirando dinheiro do fundo social, está tudo dentro da MP, tudo com emenda. Retirando dinheiro do fundo social, do lado do petróleo, do pré-sal, para fazer o quê? Subsidiar gasoduto. Vamos pagar de novo. Tá? E se vem, eu acredito que não vem mais, esse projeto do Ministério, que vão fazer leilões diários para venda de energia. Aí você veja a combinação, vendemos a Eletrobras para quem? Para uma chinesa, porque nem os espanhóis, nem italiano, nem francês vão conseguir competir com os chineses vão comprar, e aí preço diário para o mercado. Gente, a Eletrobras tem capacidade de decisão sobre metade da energia desse país. E aí faz um leilão, agora todo mundo faz oferta de preço. Assim, o preço da minha energia é R$800 megawatt-hora. Não, mas não custa isso. Ué, mas não é custo, é preço, é mercado. É o mercado que manda. E aí fala assim, não, então não quero sua energia. Tá bom, opera sem a minha energia. Você atende o Brasil sem metade da energia? Não atende. Você vai ser obrigado a aceitar essa energia pelo preço que ela quiser. Então, isso aí é o que vai acontecer para o país. Agora, por favor, pega esses dados, está disponível a apresentação, dado. Eu moro aqui em Brasília, estou sempre disponível aí. Ou seja, vamos passar isso, vamos passar nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, das peladas, quem joga futebol como eu aí e tal, e que tem gente lá de toda matiz ideológica aí. E vamos mostrar assim, eu não estou falando ideologia, não estou defendendo o emprego de vocês, eu quero defender a vida dos brasileiros no futuro. É esse que é o trabalho nosso. É muito mais do que o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras, que é muito importante, mas é mais do que isso. É a descendência de vocês, de filhos e netos e tudo mais. Vamos engajar nisso aí, espalhar essa mensagem para todo mundo, com dados, com números. E vamos ver se alguém contesta. Ok? Obrigado. Agradecer o Nelson Rubmann, ex-ministro